Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para nossa aula sobre balança de scorecard. Eu acredito que muitos de vocês já tenham entrado em contato com esse conceito, para muitos vai ser algo novo, mas conceitualmente é algo simples. Obviamente, para uma empresa conseguir empregar isso aqui corretamente não é nada muito fácil de ser feito, mas permite obter bons resultados com ela. Além da aula aqui, obviamente os exercícios clássicos de cada aula, lembrando que esse aqui também vai ser o último tópico referente a esse bimestre, tá? De conteúdo novo, a próxima aula nossa já vai ser a revisão. Vai ter, além então dessa aula, vai ter 3 artigos para leitura complementar. Não é obrigatório ler os 3 artigos, tá bom? Mas fica ali para quem realmente tiver interesse em aprofundar mais no tema. 2 artigos são em português e um deles é em inglês, feito pelo próprio criador dessa metodologia. Então, vamos começar. Introdução. O Balanced Scorecard é um sistema de acompanhamento que tem como objetivo unir a visão estratégica com o restante da empresa. Ele faz isso por meio de indicadores financeiros de outras áreas de desempenho, seguindo o conceito de que o que não é medido não é gerenciado. Resumindo, o Balanced Scorecard transforma a estratégia da empresa em um conjunto de indicadores, que permitirão medir e avaliar essa estratégia. Já comentamos em aulas já da dificuldade de uma empresa conseguir, por exemplo, levar a sério muitas vezes a própria estratégia, porque às vezes a estratégia é traçada num plano de marketing, muitas vezes associado na imagem que a empresa pretende ter. E muitas vezes é difícil de executar na prática, principalmente se a empresa tiver uma cultura organizacional ou um modelo de gerenciamento natural dela ali, que se formou com o passar do tempo, que seja muito distante disso. É difícil fazer essa transição. Já com o Balanced Scorecard é uma ferramenta que permite você utilizar, permite você conseguir fazer isso, ok? Porque você cria um mecanismo de maneira que você consiga avaliar se a empresa está indo para o caminho certo, pelo menos o caminho que é desejado. Ele atua com base em 4 perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos, de aprendizagem e de crescimento. Ok? São esses 4 eixos: financeira, do cliente, dos processos internos, de aprendizagem e do crescimento. Apesar do Balanced Scorecard ser uma ferramenta estratégica, ele tem uma forte relação com a área operacional, criando objetivos e metas para ela. Perfeito? Aqui temos uma imagem que funciona dessa forma com um esquema para ajudar a entender esses aspectos. Então, financeira, maior satisfação dos clientes leva aos melhores resultados financeiros. Clientes, melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos. Aprendizagem e crescimento. Conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. Processos internos. Empregados capacitados, treinados e motivados melhoram o seu processo de trabalho. Então, simplesmente aqui são, digamos, conceitos óbvios, mas que conseguem muitas vezes elevar a qualidade de uma empresa e que muitas vezes as empresas acabam desdenhando. Ok? Implantação do Balanced Scorecard. A implantação do Balanced Scorecard pode ser dividida em 2 etapas e seus componentes. A primeira etapa seria a elaboração e difusão, e a segunda etapa seria a elaboração e acompanhamento dos indicadores. Primeira etapa, então, elaboração e difusão. Tradução da visão. Permitir que os objetivos estratégicos da empresa possam ser compreendidos por todos dentro dela. Não é difícil para qualquer um que trabalha numa empresa de médio, grande porte, entrar em contato com os conceitos que também já foram passados para vocês de forma teórica, que seria a visão, missão e valores. Qual que é o principal problema para uma empresa que quer empregar esse tipo de conceito dentro dela? Naturalmente, a empresa precisa muitas vezes ser fundada já tendo esses conceitos bem definidos para a empresa saber onde ela quer chegar. Só que a maior parte dos casos as empresas não começam assim. Elas começam muitas vezes por um negócio por necessidade, onde alguém precisa ganhar dinheiro. Se a pessoa foi demitida da empresa, investe o dinheiro ali num negócio que ela razoavelmente conheça ou que ela tenha vontade de participar ali. Muitas vezes as empresas não começam com fortes ideais e com um branding bem definido. Muitas vezes você não tem nem noção do que a tua marca vai significar. A empresa vai começar como uma empresa regional, vai atender as pessoas da região, vai começar a se destacar por ter algumas vantagens competitivas e com o passar do tempo ela cresce, correto? E com isso ela vai ter que ganhar mais corpo, ganhar mais forma, vai ter que se portar com muitos detalhes que antes eram desdenhados, e daí muitas vezes vem e começa a aparecer a definição da estratégia para a empresa. O problema disso aqui é que muitas vezes elas são feitas de uma forma bem conceitual. Por exemplo, a empresa tem como missão ajudar a sociedade a se tornar, sei lá, a melhor empresa que vende escapamento de caminhão do mundo. Mas às vezes é difícil para as pessoas que estão dentro da empresa conseguir compreender corretamente esses valores, a visão da empresa, porque muitas vezes é algo muito abstrato e distante da própria realidade dela. Isso é muito mais visível na questão dos valores. Às vezes tem empresas que os valores dela vai estar associado ali ao bem-estar dos funcionários. E às vezes a empresa é uma, digamos, extremamente cruel e carrasca com os funcionários dela, fazendo eles trabalhar e fazer horas extras e não pagar eles, sabe? Às vezes a empresa vai ter isso como ali no papel, mas não executa. Então,
a primeira coisa que tem que ser alinhada é esse ponto. Fazer com que todo mundo entenda onde a empresa realmente quer chegar e também que isso seja corretamente definido. Não adianta todo mundo entender ali os valores, a visão da empresa, onde a empresa realmente pretende ir, o que ela pretende se tornar, se a própria empresa em si não está caminhando por esse destino, corretamente? Então por isso que é importante que todo mundo tenha essa compreensão e também ao mesmo tempo isso seja a realidade da empresa, seja o que a empresa realmente quer e o que a empresa está construindo para o futuro dela. Comunicação e comprometimento. Garantir uma integração dos objetivos dos departamentos da empresa com os objetivos desta, juntamente com uma boa comunicação. Então é importante que todo mundo seja ciente do que a empresa quer, aquilo que já foi falado ali no tópico ali acima, mas também é importante uma integração de comunicação, de forma que haja esse feedback, troca, e que as pessoas consigam ali entender corretamente o que deve ser feito, e se acontecer algum problema também seja comunicado, para que possam buscar a solução e a adequação dos processos dentro da empresa. Isso também é muito difícil em empresa, conforme a empresa vai crescendo, é difícil você conseguir associar os interesses de diferentes departamentos, tá? E diferentes áreas dentro da empresa e tudo mais. Aquilo que já foi falado desde o início da disciplina aqui, já com o problema do próprio orçamento em si, que daqui a pouco nós já vamos falar dele novamente. Mas é importante que a comunicação haja para a empresa conseguir fluir como um todo e de maneira que os objetivos macro da empresa consigam ser distribuídos em objetivos menores para cada departamento e que todo mundo em conjunto consiga caminhar para o mesmo caminho. Planejamento de negócio, integrar os planos comerciais com os financeiros. Aquilo que já foi falado em algumas aulas também, da empresa muitas vezes ter que vender um ponto ótimo de quantidade de vendas para conseguir ter maior eficiência, conseguir, da mesma forma, conseguir atender os clientes de uma forma satisfatória, sem gerar nenhum problema, nenhum atraso. Então isso aqui é extremamente importante. Feedback e aprendizado, que pode ser visto como um processo de melhoria contínua. Muitas vezes a empresa vai ter os seus ideais, vai propagar para as pessoas que trabalham para a empresa, só que às vezes não reflete a realidade, nem a cultura organizacional daquele negócio. Então muitas vezes vai precisar de adequações, tanto no próprio processo de estratégia, quanto no próprio Balance Scorecard. Às vezes vai monitorar indicadores que não vão indicar exatamente aquilo que a empresa quer monitorar, perfeito? Às vezes vão ser muito genéricos. Esse processo é um processo de avaliação que exige melhorias contínuas e nunca vai chegar num processo de plena maturidade, porque constantemente vai surgir novos pequenos objetivos, a empresa vai ter que se adequar a uma nova realidade, seja uma pandemia, seja uma crise, seja uma escassez de recursos, seja o que for. Então a empresa vai mudando a forma dela de atuar. Isso também vale até mesmo para os valores da sociedade, porque muitas vezes a empresa pode refletir, num dado momento, os valores daquela sociedade. Tem várias empresas, por exemplo, que mudaram fortemente suas campanhas publicitárias para adequar a novos públicos. Que nem antigamente, se você vê, sei lá, campanhas de moda, normalmente estaria associado a um corpo magro, algo bem mais, digamos, aos modelos clássicos do passado. Hoje em dia já não, as empresas estão adequando as campanhas para acertar tipo de corpos diferentes, entre outras coisinhas. Isso aí dá para ver um processo de melhoria em todas as áreas. Correto? Então, conforme os valores da sociedade vai mudando, a empresa também tem que se readequar. Isso também está associado diretamente ao mecanismo de feedback e aquilo que tem que ser avaliado. Perfeito? O meio ambiente mesmo tem cada vez tomando mais espaço. E isso é algo interessante. Então, a empresa realmente precisa dessa melhoria contínua e nunca vai encontrar um ponto de maturidade que ela não precise mais adequar nenhum processo dentro dela. Agora vamos falar da segunda etapa. Elaboração e acompanhamento dos indicadores. Como já visto, existem 4 perspectivas, ou seja, os indicadores também são divididos nesses mesmos 4 conceitos. Indicadores financeiros, retorno sobre investimento, lucratividade, redução de custos, etc. Indicadores com base nos clientes, participação no mercado, retenção de clientes, satisfação dos clientes, etc. Podem ver que esses monitoramentos são gerados diretamente para o resultado da empresa. Só que eles olham pontos específicos onde realmente, digamos, conseguem avaliar se a empresa está indo para o caminho certo. Indicadores de processos internos, eficiência das operações, qualidade, etc. Isso aqui é bem vasto e varia muito de acordo com a realidade de cada empresa. Indicadores de aprendizado e crescimento, satisfação e retenção de funcionários, produtividade, etc. Então aqui tem um S a mais. Mas, enfim, a empresa vai ter que monitorar esses indicadores com frequência e constantemente, muitas vezes, vai ter que trocar os indicadores, reformular a forma com que eles são obtidos para conseguir avaliar corretamente se a empresa está caminhando para o caminho correto. E se os clientes são satisfeitos, e se os funcionários são satisfeitos, é uma corrente aqui muito ampla e que exige bastante dedicação para conseguir monitorá-la da forma que ela merece. Para a elaboração dos indicadores, sugere-se elaborar um mapa estratégico. Aqui tem algum exemplo, já vou mostrar ele maior para vocês. Por meio dele, é possível analisar a relação de causa e efeito dos indicadores. Já na questão de acompanhamentos, podem ser utilizadas duas abordagens, uma de metas e outra sem. No último caso, deve-se controlar constantemente a evolução dos indicadores em relação à tendência desejada. Metas são muito interessantes, principalmente se envolvem bonificações ou premiações funcionárias, entre outras questõezinhas assimiladas. Porque
É importante para todo mundo, muitas vezes, aquilo que já foi falado em várias aulas, as pessoas têm interesses próprios, então você estimular esses interesses próprios permite que a pessoa consiga caminhar junto com a empresa ali, se for da forma correta, perfeito? E isso é algo que é um pouquinho difícil fazer se você não tiver ali um sistema de bonificação. Mas se a empresa muitas vezes ela quer crescer, quer ir em um determinado caminho, ela também não se importa muito em bater metas em períodos específicos, ela também consegue fazer essa avaliação também sem problema nenhum, correto? Ela consegue fazer esse acompanhamento e consegue mudar também as tratativas dentro da empresa para que a empresa caminhe para a direção desejada por ela, de acordo com a estratégia do negócio. Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa estratégico. Então aqui temos a missão: prestar serviço de saneamento ambiental de forma sustentável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Obviamente isso aqui, se não viram aqui a logo ainda da Sanepar, tá? Eu não sei, acho que não tinha falado no último slide, mas dá pra ver, obviamente, que é a Sanepar. Visão: ser uma empresa de excelência comprometida com a universalização do saneamento ambiental. Pode ver aqui como um negócio que ele atua numa frente bem específica de prestação de serviço, essa visão dela seria uma visão razoavelmente tranquila de ser, digamos, alcançada. Mas ao mesmo tempo, assim, ela não carece um pouco de mais objetividade. Ela acaba sendo meio vaga. E esse tipo de situação, claro que nesse negócio aqui, igual foi falado, é um negócio mais óbvio, então é mais simples você conseguir compreender isso aqui corretamente, o que a empresa está falando. Mas em negócios que, por exemplo, a venda no varejo, por exemplo, está muito clara, fica complicado conseguir exatamente atingir esses objetivos, porque muitas vezes a empresa vai ter um objetivo, uma visão, que vai distanciar muito do objetivo macro dela ali, que é vender em grandes quantidades, expandir o negócio, criar mais filiais e assim por diante. Correto? Então isso aqui tem que ser perfeitamente adequado de maneira que todo o resto funcione corretamente. Então, o objetivo principal do Balance Scorecard é garantir que a empresa chegue aonde ela quer chegar. Então, a própria empresa tem que saber onde é esse ponto, porque dessa forma ela consegue planejar melhor seu negócio. Tem negócios que não conseguem, tem certos ramos e setores que não dá para crescer infinitamente. Chega a um certo ponto de maturidade que não tem mais para onde correr, não tem mais cliente para prospectar. Prospectar. Caramba, falei errado ali 2 vezes. Enfim, tem certos negócios que você não tem mais para prospectar novos clientes. Então a empresa precisa se planejar corretamente para saber o que fazer em determinado cenário também e até onde esse mesmo negócio pode chegar. Claro que ela pode expandir para novas frentes, ela pode criar novas marcas, a empresa pode se tornar ali uma casa de marcas, atuar em mais um negócio simultaneamente e crescer para os outros lados, mas muitas vezes não é o objetivo daquela marca, daquele negócio em específico. Então aqui, objetivos estratégicos, temos o eixo sustentabilidade, buscar sustentabilidade econômico-financeira e socioambiental. Clientes: manter e ampliar o mercado de atuação, promover a universalização do saneamento ambiental, elevar a satisfação dos clientes, fortalecer a imagem da empresa. Processos: investir no desenvolvimento institucional, melhorar a eficiência dos processos, buscar a excelência dos produtos e serviços, assegurar a gestão ambiental. E pessoas: aprimorar a gestão do conhecimento, promover a satisfação das pessoas, atuar com responsabilidade socioambiental. Podem ver aqui também esses objetivos estratégicos aqui, eles também são um pouquinho vagos. O que vai garantir que cada um deles vai ser atingido vai ser os mecanismos e indicadores que vão ser utilizados para avaliar se a empresa está caminhando para esse caminho aqui perfeito, ok? Promover a satisfação das pessoas. Como que você avalia isso aqui? Por meio de pesquisa de satisfação. Isso aqui é bem óbvio, na verdade. Fortalecer a imagem da empresa, fazer pesquisa com o mercado para ver ali como que as pessoas estão percebendo a imagem da empresa, se a empresa está sendo vista com qualidade, ou até mesmo no passado que a Sanepar foi recusada de ser uma empresa de fachada. Elevar a satisfação dos clientes, dá para você avaliar, então, além de fazer as entrevistas com as pessoas, ver a satisfação delas, avaliar isso aqui ao longo do tempo para ver se está realmente melhorando essa imagem percebida do negócio. Promover a universalização do saneamento ambiental, ver, por exemplo, o crescimento e a abrangência, porque a empresa aqui é basicamente um monopólio, então, para onde ela está crescendo, qual que é o nível de crescimento dela, tem muitas regiões ainda que ela precisa crescer nessas direções para conseguir atingir esse objetivo, correto? Tem várias formas de se avaliar, isso aqui basicamente para todos os pontos aqui analisados, ok? E agora, Balance Scorecard e o plano orçamentário. O Balance Scorecard parte dos objetivos estratégicos, enquanto o orçamento parte da definição desses objetivos juntamente com as metas do próximo período. De certa forma, eles são naturalmente integrados. O orçamento que a gente foi falado, ele prevê, por exemplo, todos os investimentos e gastos que a empresa vai fazer ali no próximo período. E muitas vezes, esses investimentos e gastos, para não dizer todas as vezes, estão associados diretamente ao que a empresa quer fazer no próximo período. Se a empresa quer crescer, ela vai ter que investir mais, correto? Se a empresa vai ter que crescer em determinadas áreas, ela vai ter que investir mais dinheiro nessas áreas, seja contratando mais pessoas, investindo em materiais de melhor qualidade, entre outras coisas, treinamentos, tem muita coisa que pode ser investida ali para conseguir atingir aqueles objetivos que a gente viu aqui agora atrás. Tecnologia e por aí vai. Então a empresa e o orçamento estão diretamente ligados também no Balance Scorecard, que as empresas realmente atuem nessa metodologia. Então, por meio desses indicadores, você sabe quais vão ser as principais áreas que devem ser investidas, porque vai estar alinhado diretamente com o que a empresa almeja de avaliar no próximo período por meio dos indicadores aqui falados.
Mas pense, se uma empresa deseja obter um aumento de participação no mercado em que atua e uma qualidade maior na produção, é natural que se deve pensar que a empresa deve prever investimentos nessas áreas, para que assim possa avançar rumo ao caminho desejado, correto? Desta forma, o Balance Scorecard permite que a empresa consiga criar um sistema para sua avaliação contínua, assim como encontrar pequenas estratégias que ajudarão a planejar onde almeja, ajudarão a chegar onde almeja. E o planejamento orçamentário deve suportar essas pequenas estratégias e não ir contra elas. Não adianta se você quer crescer por exemplo, na satisfação dos clientes e cortar a verba do campo de atendimento ao cliente. Simplesmente tendo, digamos, fazer a pessoa, por exemplo, que no caso da Sanepar, ficar mais tempo esperando no telefone para poder ser atendida. Quando alguém for prestar um serviço, para essa pessoa realmente o serviço atrasar, ou muitas vezes não ir no dia combinado. São nos detalhes que você realmente acaba pecando e complicando também seus objetivos estratégicos. Então, muitas vezes, você tendo o Balance Scorecard bem definido, você pode pautar o seu planejamento orçamentário com os pontos estratégicos estipulados ali que serão avaliados e dessa forma criar um orçamento mais acurado com a estratégia que a empresa realmente está aplicando. Ok? Beleza? A aula é sobre isso, basicamente atingimos nossos 15 minutos de resumo, mas acho que ficou bem claro aqui o que foi proposto. Façam os exercícios que vão ser deixados ali abaixo para vocês. Se quiserem aprender mais sobre o Balance Scorecard, também é uma leitura interessante, mas igual eu falei, não é obrigatório, que eu não vou avaliar isso de forma alguma, mas eu aconselho que vocês leiam até mesmo por conhecimento, os 3 artigos vão estar aqui embaixo no tópico. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana, um bom fim de semana e um bom feriado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.